No Sergipe, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou a corrupção dos governos petistas e se posicionou a favor da democracia e da liberdade. Ao discursar, o chefe do executivo se disse alegre por ver os cidadãos brasileiros, em especial do Nordeste, interessados em política. A satisfação de cada vez mais ver o nosso povo se inteirando e conhecendo a política nacional. Ver cada vez mais o interesse de vocês, que a água para o Nordeste é uma realidade. Essa transposição era para ter sido concluída em 2010. De lá para cá, tivemos mais 6 anos de PT e nada foi feito. Eles não desviaram água para o Nordeste, desviaram dinheiro para o próprio bolso. Dizer a vocês que somente na Petrobras, o endividamento dessa empresa, comandada pelo PT, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Esse recurso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Bolsonaro ainda se posicionou em favor da família, da liberdade e da democracia. Fazemos um governo, apesar dos poucos recursos e dos problemas, de realizações. Mais do que isso, uma coisa sagrada para todos nós. Nós defendemos a família brasileira. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós defendemos o armamento para o cidadão de bem. Porque entendemos que a arma de fogo, além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é a segurança para a nossa soberania nacional. E a garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que, porventura, um dia tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Já em conversa com apoiadores, nesta segunda, o presidente fez duras críticas a quem se diz dono da verdade e o ameaça, além de relembrar dos seus 58 milhões de eleitores. O discurso do Lula agora prender minha família toda depois da eleição? Prender por quê? Qual é a acusação? Fake news? Essa é a acusação, fake news? Fake news é o que eles não gostam de ouvir. É a verdade deles. Se for pegar os jornais que tem de fake news todo dia, nenhuma ação contra eles. Que história é essa de querer impor a sua vontade ao Brasil? Ninguém é dono da verdade, nem eu que sou chefe do executivo sou dono da verdade. E uma coisa fique bem clara, que você entender, eu não tive 58 milhões de votos, eu tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim. Voto não é uma mercadoria, não é o que brota em urnas eletrônicas por aí. Votos são pessoas que tem que ter respeito por elas. Muitas vezes o cara chega e acha que a urna deu para ele, né? Os votos deram para ele sapiência, cultura, conhecimento. O cara sabe de tudo, entende do alfinete ao foguete, sabe de tudo, não tem mais humildade, não conversa mais com o povo. Conversar com o povo para quê? Verdade. Né, senhor ministro? Conversar com imbecis? É o que vocês são para essas pessoas. E tem uma passagem bíblica, né, que a soberba precede a queda. Esse cara não sabe o que é Deus, não acredita. E não tem respeito por quem acredita. Verdade. Até pelas pautas votadas. José Maria Trindade, abre esse giro com você, Zé. É muita soberba mesmo. E é um precedente seríssimo de queda, de derrota. Eu estava anotando aqui os pontos que o presidente Jair Bolsonaro joga nesse debate. Primeiro, é o único que está propondo um programa de governo. O programa Futuro e apresentando o que ele fez até agora. É uma campanha fácil, primeiro porque conta com apoio popular onde vai. E isso facilita muito o discurso, facilita o diálogo. Por outro lado, tem o que entregar. Na área de reforma agrária, o presidente bateu todos os recordes. Veja bem, a reforma agrária tem como objetivo final a distribuição de títulos. Quem distribuiu títulos? O presidente Jair Bolsonaro.
porque com o documento na mão, essas pessoas acabam com aquela tornozeleira petista que eles tinham. Se sair aqui da cartilha, a gente toma a terra. Não, agora tem documento, e quem entregou o documento? O presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado também, nós temos que admitir que no início do governo houve um planejamento de conclusão de obras que estavam paralisadas. Me disse lá no início, o então ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, né, mostrando o planejamento ali, obras que faltavam 5%, 10%. E faltava muita vontade política. E houve a conclusão das obras, várias. E, inclusive, a mais importante, que é exatamente a transposição das águas do Rio São Francisco. Matou a sede do sertão. Quem levou a água? Quem tirou a fotografia lá entregando água ao sertão? O presidente Jair Bolsonaro. Que essa história de iniciar obra, pedra fundamental, isso é bom para o projeto inicial, ou seja, reunir ali as empreiteiras e fazer a distribuição das verbas. Depois que as empreiteiras recebem o dinheiro e ninguém quer concluir nada, já pagou os 10% ali, pronto. Então, este é o discurso, né? E é incrível como o presidente repete, além de entrega e propostas para o futuro, a promessa de liberdade. E é uma insistência, a liberdade e a democracia. É diferente do presidente do TSE, que prega a desordem, dizendo que lá na frente haverá desobediência e tal, e o presidente falando o tempo inteiro em liberdade e democracia. Quer dizer, alguma coisa está fora do lugar nesse debate eleitoral mesmo. Você, Fiuza, temos 3 minutos. Vitor, o presidente fala sobre a forma, né, uma forma de gestão que, na verdade, é uma dominação autoritária que se espalhou por estados do Nordeste, e nós estávamos falando agora aqui com o ex-secretário de Cultura, André Porciúncula, e a partir de uma pergunta minha, ele fez um quadro, né, ele trouxe um quadro aterrador do que se passa no estado da Bahia, né, incluído aí nas observações do presidente Bolsonaro. O ex-secretário Porciúncula, ele mostra que o governador Rui Costa mantém a segregação, a política de segregação por falsas medidas de saúde, porque ele impõe uma vacinação com uma vacina que ainda está em desenvolvimento, que não bloqueia o contágio. Eu vou repetir isso para sempre, não adianta. E lá vem ele, eu vou repetir isso para sempre. Eu vou explicar por que eu vou repetir para sempre. Não bloqueia o contágio e não tem os riscos dimensionados. Eu vou ler rapidamente, Vitor, o depoimento de uma mãe. Ouçam: meu amado filho Danilo Zinec Nobre, de 15 anos, São Sebastião, São Paulo, tomou 2 doses de Pfizer, em 24 de agosto de 2021 e 19 de outubro de 2021. 18 dias depois apresentou fadiga nas pernas, então começou a sentir a visão turva. Alguém mais sentiu isso aí? Vamos ver se eu estou falando de Marte aqui. Visão turva e sensação de peso na cabeça. Em 6 de janeiro, agora, teve uma convulsão e foi entubado com dificuldade de deglutição e fala enrolada, que nem o Bruno Graff, que morreu. Ficou com paralisia no diafragma nos membros superiores e inferiores, foi traqueostomizado. Sofreu um AVC hemorrágico e teve morte encefálica. Diz essa mãe: meu filho era totalmente sadio, nunca tinha tido uma doença importante. O Danilo Nobre morreu no dia 3 de março de 2022. Eu quero dizer o seguinte: enquanto esses casos não tiverem uma investigação bem feita, não um laudo vagabundo qualquer, dizendo que a vacina é inocente e a culpa é da pessoa que já tinha problema, ele nunca teve nada, mas eles dizem. Enquanto não tiver uma investigação séria desses casos, eu quero dizer que esses senhores que fazem esse tipo de política bizarra, que eu não sei como é que os que não estão falando disso estão calados. Eu quero dizer que esses senhores estão contratando um problema muito grande, porque não tem como a história passar tudo isso para debaixo do tapete, não tem como. Não sou eu, não importa onde eu esteja. Isso aí não será escondido. E personagens como esse Rui Costa,
que empurra a população para isso terão que responder por isso. Não é só PT, infelizmente tem outro. De fato, a Bahia virou, pelo visto, uma vanguarda, né, desse tipo de segregação, mas tem ainda em outros lugares e vão responder por isso, sem dúvida alguma. Você, Ana, sobre essas falas do presidente hoje, 3 minutos. O presidente ele tem um ponto de conexão muito orgânica, né, com seu eleitorado, com pessoas simples, pessoas de classe média, classe baixa, classe alta também, e ele é muito autêntico, né? Nós conseguimos testemunhar isso através, principalmente daquela reunião ministerial que era sigilosa e que o STF tirou da categoria de sigilo, tentando colocar aí... acho que ninguém nem vai entender o que eles tentaram colocar no pescoço do presidente, e a reunião que culminou na renúncia aí do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu do ministério atirando, fazendo ilações e acusações que até hoje não foram provadas, mostrou exatamente o mesmo presidente Bolsonaro aí do microfone, é o mesmo que estava numa reunião ministerial. Então o presidente ele fala de uma maneira orgânica, de uma maneira natural, e ele fala, não é apenas como ele fala, não é, Vitor, é mais para quem ele fala para quem produz no Brasil, para famílias, para o agro, para quem trabalha. É o que nós chamamos aqui nos Estados Unidos, você não fala com as duas costas. E foi o que o presidente Trump também fez. As duas costas são as bolhas hedonistas, e nós temos essas bolhas no Brasil também. São os artistas que mamaram na Lei Rouanet, são as ONGs que mamaram durante tanto tempo aí no dinheiro do pagador de impostos, e agora o presidente dá voz para fora, longe dessas bolhas hedonistas. Ele dá voz para quem produz, para quem está no meio do país, para quem faz parte das engrenagens do país, para quem roda o país de maneira que, mesmo com todo o barulho de uma minoria em número mesmo, uma histeria, o país continua despiorando, não é, Vitor? Como o consórcio aí ele gosta de falar. Como políticas que o presidente toca ali, né, identidade de gênero, a desvirtuação da nossa língua brasileira, a língua portuguesa que é tão bonita, a desvirtuação da família, você dizer que homens biológicos podem jogar com meninas no esporte e temos que achar isso natural, que meninos biológicos podem tomar o lugar dessas meninas no esporte e que isso é normal, que não tem que haver absolutamente nenhum questionamento. E o presidente Bolsonaro, eu comparo muitas administrações, não os personagens, mas a administração do Donald Trump aqui também, de colocar os guizos, né, nos gatos. Olha, aqui tem um problema, aqui também, para assuntos que até então não poderiam ser discutidos e que o presidente traz de uma maneira muito natural. Já o comentário do Mota também. Antes, só mais um convite, participe da nossa enquete. Qual dos poderes mais contribui para a crise no Brasil? Participe. Você, Roberto Mota, sobre essas falas de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Mota. Brown, a Ana foi num ponto essencial. Todo dia nós somos obrigados a ouvir alguma coisa, alguma opinião, um discurso, né, ou uma aula dos ungidos. O Brasil está cheio de ungidos. São pessoas que não se sabe muito bem, adquiriram um status superior ao do cidadão comum, né? Às vezes essas pessoas fizeram um concurso público, outras simplesmente foram indicadas por uma posição de destaque, mas o que elas têm em comum é que elas se consideram absolutamente superiores a nós, os homens comuns. Nós, os homens, as mulheres, as famílias, temos que abaixar a cabeça e ouvir a sabedoria que emana desses seres superiores. E aí vem o presidente Bolsonaro, falando a nossa voz. O presidente Bolsonaro que tem uma capacidade, ele tem uma intuição política formidável e uma capacidade de síntese que beira a genialidade. Quando o presidente Bolsonaro diz jogar dentro das 4 linhas
todo mundo sabe o que ele quer dizer. Aí você compara isso com uma aula desses seres iluminados que usam aqueles termos sofisticados, ficam lá no seu ambiente etéreo. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro defende a família, a liberdade e a democracia. O que poderia ser mais claro, mais direto, mais específico do que isso? O que poderia ser mais claro do que a defesa que o presidente Bolsonaro faz do direito de todo cidadão à legítima defesa armada? O Brasil é um país que há décadas demoniza as armas de fogo e, como consequência, colocou no cidadão comum o medo e a vergonha até de se defender, de proteger a sua própria vida e da sua família. O brasileiro comum hoje, até pouco tempo, tinha vergonha disso. E aí a gente tem um presidente que vem e diz para a gente: é seu direito se defender. Eu vou fazer o que eu puder para que você exerça esse direito. O presidente disse muito bem, ele não recebeu 50 milhões de votos, ele teve 50 milhões de pessoas que confiaram nele. E eu acho, Brown, que esse é um recado direto para muita gente no nosso sistema político que obtém os seus votos de outras maneiras. Os votos do presidente Bolsonaro são orgânicos, vieram de pessoas que acreditaram nele. Eu vi isso na campanha eleitoral de 2018. E eu vou dar, para mim, o que foi o momento em que essa ficha caiu. Até 2018, todos os partidos, todos os candidatos faziam lá suas camisetas, distribuíam chaveiro, camiseta, boné. Em 2018, eu vi espantado que as pessoas estavam tirando dinheiro do próprio bolso para comprar a camiseta com o rosto do presidente Bolsonaro. Eu comprei a minha em Nova Iguaçu, de um camelô que estava lá ganhando a sua vida, também, lógico, apoiando o presidente Bolsonaro. Então, essa é uma grande diferença. E hoje, no Brasil, a diferença que importa. O presidente Bolsonaro está falando a voz que foi calada durante muito tempo, a voz que representa os valores do brasileiro.